E aí, pessoal, beleza? Maravilha. Mais uma aula aqui, gente, do nosso curso de gravação e produção musical. Estou falando ainda sobre os primórdios da gravação MIDI, gravar e editar para que a gente possa ter uma sonoridade, um arranjo que possa realmente ser interpretado, ser ouvido como se tivesse sido executado no próprio instrumento em questão. Eu fiz uma edição da bateria e agora estou mostrando para você, vou mostrar para você nesse vídeo uma edição no baixo. O que acontece que a gente precisa também de editar muitas vezes o que a gente está tocando no contrabaixo. Então vamos lá, vamos ouvir, vou deixar aqui o piano mutado, vou mutar o piano. E vamos ouvir bateria e baixo. Beleza. Tem esse som. A gente pode observar o seguinte, não tem tanta coisa, né? Não tem muita coisa para ser editado. Mas quando a gente começa a trabalhar a edição, a gente começa a observar que sim, existem bastante detalhes que vai fazer esse mesmo som, essa mesma coisinha aí que eu toquei, soar de uma maneira muito melhor, muito mais redondo. Você vai prestar atenção nisso, você vai ver. Antes de eu começar a fazer a edição em si, desse baixo, eu preciso mostrar a você que dentro do Sonar, qualquer DAW a gente vai ter isso, mas dentro do Sonar, como que funciona a função. A gente tem aqui a função de grade. A gente tem essa função aqui, que é uma grade, que chama grade inteligente. Pode observar aqui, ó, que aqui está marcando assim, ó, 1.3808, né? Pode observar isso aqui, ó. Significa que está no compasso 1, no tempo 3, né? Aí aqui ele está marcando uma distância de 960 pontos entre um tempo e outro. 960 pontos. Aí está no compasso 1, no tempo 3, aqui, ó, a nossa barra de rolagem aqui, ó. Está no compasso 1, no tempo 3, no ponto 808. E se eu clicar aqui, ó, logo aqui, repara que ele já veio aqui para o 612, ó, né? Dentro do mesmo tempo. Ó, clica aqui, ó, você vai fazendo de forma aleatória, ó, se você quiser, ó, forma aleatória, né? Ele vai ficando em qualquer lugar do tempo que você clicar, a barra de rolagem vai, ó, qualquer lugar do tempo, qualquer lugar do projeto, essa barra vai, porque a grade está desabilitada. Agora, quando eu habilito a grade, se eu habilitar a grade aqui, ó, tá até escrito aqui assim, ó, ajustar. Se eu habilito a grade, que são duas formas para habilitar, eu posso simplesmente chegar aqui e clicar aqui em cima, viu que ficou laranja aí, né? Ou eu também posso ir na tecla N de navio, nariz, né? No teclado do computador, eu clico a letra N, acontece a mesma coisa, né? Ela habilita aqui. Agora você vai observar o seguinte, se eu clicar um pouquinho para cá, ele até vai rodar, mas ele vai rodar, você vai perceber que ele não vai ser aleatório mais. Observa só aqui, ó, o número 3.528. Ó, eu vou clicar um pouquinho para trás, ó. Viu que ele foi para 3.240? Não foi uma coincidência. Ó, eu vou clicar de novo aqui onde ele estava. Era 3.450, né? Não lembro direito onde estava, gente. Pera, deixa eu voltar. Ô, pessoal, não, esse voltar ali não vai. Esse ali não vai. Mas, tudo bem.
Eu vou clicar aqui de volta para ver se ele volta para aquele número. Eu lembro que terminava com 3. Vou clicar, ó. Não veio, ó. Veio para o número 480. Vou clicar mais um pouquinho para frente para ver, ó. Reparou que eu cliquei um pouquinho para frente, ele não andou? Aí eu cliquei um pouquinho mais, aí ele andou, mas veio para o 720. Eu clico um pouquinho na frente de novo, ó. Ele já pulou para o 4, tudo redondo. Ó. Repara que está tudo par. É tudo número par. Ó. Repara que são números pares. Por quê? Porque a grade está marcando, falando que ela tem, que ele só pode ir em dividendos do 16, né? Em números pares, né? Ou na verdade não é nem do 16, são múltiplos de 4. Então múltiplos de 4 vão dar números pares, né? Eu vou clicar aqui. Eu vou clicar aqui e segurar. E eu vou marcar aqui, ó, 1/4. O que eu estou marcando? Eu estou falando que eu quero que essa grade, que essa barra de rolagem, ela só aceite comandos para um tempo inteiro de 4, né? Um tempo de cada compasso. Dentro do compasso de 4, ela só vai aceitar o comando de 1 em 1. Então, ela vai aceitar o comando no tempo 1, no tempo 2, no tempo 3, no tempo 4. No meio, ela não vem. Ó, vou clicar no meio. Ó. Você viu que eu cliquei no meio? Para onde que ela foi? Ela foi para o tempo 2. Ó, vou clicar no meio aqui, entre o 3 e o 4. Ó, vou clicar no meio. Ela foi para o 3, mas no meio ela não veio. Ó, no meio aqui de novo. Ó, não vem, ó. Aí, quando eu clico mais para cá, ela vem para o 2. Agora, se eu tentar clicar em cima da linha aqui, ela já me obedece assim, com facilidade. Eu tenho certeza que a nota ou que a barra está vindo para o tempo que eu estou escolhendo, que é o tempo iniciozinho mesmo, a cabeça do tempo, né, daquilo que eu quero fazer. Beleza. Por que eu expliquei assim? Porque agora nós vamos fazer a edição do contrabaixo, do tempo do contrabaixo, e eu quero que ele seja rigoroso. Eu quero que ele aceite entrar as notas dentro do tempo, exatamente dentro do tempo. Vou tocar aí para você ouvir de novo, ó. De cara, aqui, ó, na primeira nota, observa para você ver, a primeira nota, a bateria toca e o baixo toca e você escuta 3 notas, 3 sons diferentes. Você escuta o baixo, o bumbo e o chimbal separado, como se ele estivesse fazendo assim, ó. Tá-tá-tá, tá-tá-tá, tá-tá-tá. Ó. Eles não entram exatamente juntos. Então vamos resolver isso, ó. Eu clico 2 vezes aqui, né? Ó, eu seleciono, aí vem aqui na barra branca, espero a cruz de seleção aparecer e clico 2 vezes, ó. Beleza. Observe aqui, eu vou dar um zoom, que aí vai dar de você observar bem. Observe aqui, ó, que o tempo 1 do compasso 2, que é onde entra a música, a linha branca está aqui, mas a nota do baixo está entrando antes. Olha lá, ó. A ela antes ali, ó. Né? Tá antes. Isso não pode acontecer, na maioria dos casos, isso não pode acontecer. Às vezes, dependendo do swing que você quer dar, é interessante você deixar adiantado um pouquinho ou atrasado um pouquinho, mas não é sempre que isso pode acontecer. No caso aqui desse baixo, pelo que eu estou me lembrando aqui agora, eu não quantizei esse baixo, né? Nós quantizamos a bateria, mas não quantizamos o baixo. Se eu clicar aqui
Cliquei, selecionou tudo, viu que selecionou, está tudo selecionado. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Está tudo selecionado. Se eu der aqui, ó, a letra Q, e der um OK, observa que isso aqui tudo vai movimentar de alguma forma, ó. Viu? Que movimentou? Vou desfazer, ó. Viu que mexeu de novo? Vou fazer o contagem de novo. Eu cliquei, ó. As coisas movimentaram. Se você for observar, aqui, que era a primeira nota, que ela estava começando antes, ela entrou exatamente na cabeça aqui do compasso. Deixa eu desfazer. Por que eu te mostrei tudo aquilo antes ali sobre a grade? Porque às vezes você quantiza e o lugar do negócio não fica legal. E você começa a tentar mexer e se a grade estiver desabilitada, você mexe pouco, ou então você mexe muito e não consegue colocar no lugar que tem que estar. Então aqui, ó, ao invés de quantizar, eu vou colocar essas notas na linha que elas têm que estar. Então eu seleciono aqui e puxo, ó. Se eu puxar um pouquinho, vou desfazer, vou puxar um pouquinho só e vou soltar. Ela vai aceitar, porque ela está entendendo que é um ajuste bem milimétrico, bem milimétrico. Mas se eu puxar um pouquinho mais, ele vai entender que é para dentro da linha, ó, na linha vertical, no tempo. Então, beleza. Aqui, ó, se eu clico aqui, em cima, aqui, ó, do tempo 3, ele me mostra aqui, ó, vou dar zoom, hein? Ó, super zoom, hein? Tá me mostrando que a nota do baixo também entrou adiantada, ó. Aí eu clico nela, quero entender, eu quero reduzir. E puxo um tiquinho. Aí ela chega pro tempo, né? Deixa eu tirar o zoom pra gente conseguir enxergar as coisas. Aqui, ó, do tempo 4. A nota tá fora, né? Ela tá depois do tempo 4. Então eu clico nela e empurro. Empurro para perto da barra. Viu que ela chega automático? Porque a grade está habilitada. Ela chega automático. Essa aqui também, ó. Chegou. Deixa eu diminuir um pouco mais o zoom aqui. Ó, essa aqui também, tá depois. Essa aqui também, no meu olhar aqui, como eu tenho um monitor bem grande, eu tenho um monitor de 43 polegadas, eu consigo, só de olhar aqui, eu consigo ver que essa nota está fora da linha, não está exatamente na linha. Vou dar zoom para você ver, ó. Está fora da linha lá. Eu clico nela e puxo um pouquinho, ela acerta na linha. A mesma coisa com essa aqui, ó, fora. Tá vendo? Ó, essas aqui, ó, essas duas aqui. Como que eu faço para eu chegar às duas ao mesmo tempo? No caso dessas duas aqui, não vai dar. Por que que não vai dar? Tenta deduzir aí por que que não vai dar essas duas. Porque a distância dessa para a linha é bem maior do que a distância dessa aqui para essa linha aqui, ó. Visualmente você consegue perceber. Então não dá de você selecionar as duas, fazer aquele esquema de selecionar as duas e já puxar. Se eu puxar, vai dar. Essa aqui, por exemplo, eu vou colocar ela no tempo. Coloquei essa segunda aqui no tempo, mas essa de baixo aqui não ficou ainda. Tá vendo? Então eu tenho que fazer, nesse caso aqui eu faço uma por uma. Agora, e essas duas aqui, ó? Essa e essa, que também estão fora. E até essa aqui, ó. Possivelmente vai dar certo, porque a distância é quase a mesma. Mais essas duas aqui do que essa primeira. Eu vou tentar de qualquer forma, ó. Quase que deu, né? Jogou um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, e essa aqui que ficou no tempo. Quando acontece isso, o que você faz, né? Como que eu resolvo? Aconteceu isso, ó, de eu puxar de eu selecionar 3, puxei uma, mas as outras duas ficaram fora.
Aí o que eu faço? Eu vou aqui, aperto a letra Q e faço o quantize. Aí ele acerta para mim as outras duas. Coloca no lugar certinho que tem que estar. E agora, e essa parte aqui, ó? O que está acontecendo aqui? Deixa eu ver. Totalmente fora. E o espaço dessas duas aqui está mais ou menos o mesmo. Ó. Mas mesmo assim aconteceu dessa aqui passar. Ó. Essa aqui começou antes, entrou antes. Faço a mesma coisa. Que tá. Essa aqui, puxa ela para lá. Essa aqui tá fora. Puxa ali. Essa aqui. E essa aqui. Gente, era muito pouca coisa, não era? Era muito pouca coisa. Mas eu vou deixar você ouvir de novo a bateria e o baixo agora, ó. Escuta aí. Né? Não sei o quanto você observou, mas já foi notório, né? Foi claro e evidente que agora os dois instrumentos estão andando junto, né? Estão encaixando, as coisas estão encaixando. Ah, é a melhor execução, é o melhor som, é a melhor ideia de arranjo? Obviamente que não, é uma coisa chutada aqui que eu fiz, mas é para você compreender que quando você grava e você se preocupa com editar, você vai ter um resultado muito bom dentro do seu processo de gravação. Beleza? Então, lembrando aí, né, da grade, lembra de habilitar a grade quando você quer as coisas bem certinho no lugar, né? Lembra de desabilitar a grade quando você quer fazer um movimento mais suave, né? Com a grade desabilitada é que você consegue fazer um movimento bem suave e deixar ele aleatório, né? Agora, se a grade estiver ajustada, habilitada, é tudo bem ajustado, assim, tem que ser na cabeça realmente para a coisa acontecer. Beleza? Então, meu povo, então fica aqui mais essa aula, né? E na próxima aula eu vou falar sobre o piano, que foi gravado, e também o que a gente poderia fazer para ele soar melhor dentro da proposta do arranjo. Beleza? Então, tamo junto, até a nossa próxima aula. Esquece não, hein? Se inscreve aí no canal, deixa um comentário na aula aí também para me ajudar. Valeu, obrigado!